até Baruque e Jeremias e os prendesse. Só que os servos a quem ele mandou ir, que foram os príncipes de Jeramael, Seraías e Selemias, estes já não o encontraram, porque o Senhor os havia escondido. Aí vira e fala assim, Baruque reescreve o rolo. Por quê? Uma vez que o rolo ele foi rasgado pelo rei com canivete de escrivão e foi jogado no braseiro que estava com fogo aceso, Deus mandou que novamente Jeremias escrevesse aquilo que estava escrito no rolo, no livro que ele tinha escrito. E Jeremias fez com que Baruque novamente escrevesse. E além das palavras que já estavam escritas, Jeremias acrescentou mais, porque Deus falou, escreve até os dias de hoje, quer dizer, os dias em que você está fazendo a obra de escrever. E uma vez que ele estava repetindo, então ele iria registrar no livro que o livro foi queimado, que ele repetia as palavras. Então veio a palavra do Senhor e disse, depois que o rei queimara o rolo, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo dizendo, por que escreveste neles que certamente virá o rei da Babilônia e destruiria esta terra, e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor Jeoaquim, rei de Judá, não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será lançado no calor do dia e a geada da noite. Castigá-lo-ei a sua descendência, e os seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre os moradores de Jerusalém e de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não deram ouvido. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e Baruque escreveu nele. Então, aqui, Deus diz ao rei Jeoaquim que esse rei, ele iria perder o direito de governar sobre a cidade, e que os seus descendentes não governariam. Em seu lugar. O povo morreria. A espada, fome e peste. Aí, quando foi no capítulo 37, o que acontece? O rei Zedequias vira e fala para Jucai, que era filho de Selemias, e para o sacerdote Sofonias, vai a Jeremias e diz-lhe, roga por nós ao Senhor Deus. E nessa época em que o rei Zedequias pediu que Jucal e que Sofonias fosse lá em Jerusalém, fosse lá na presença de Jeremias, e pedisse que Jeremias intercedesse a Deus para eles, para toda a cidade. Nessa época, Jeremias ainda era um homem que andava livremente por Jerusalém. Isso por quê? Porque o rei, ele estava contando com a ajuda do faraó, que estava vindo do Egito com o seu exército para proteger a cidade de Jerusalém.
cidade que estava sendo sitiada pelos caldeus e pelo rei Nabucodonosor. Acontece que ao ouvir aquele burburinho de que estava vindo Faraó pelo deserto com o seu exército para ajudar Jerusalém, Nabucodonosor e os caldeus, eles saíram dali e voltaram para a sua terra. Então, nesse meio tempo, Jeremias andava livremente. Só que enquanto que Jeremias andava livremente, Jeremias resolveu ir na cidade de Benjamim, onde ele tinha que receber uma parte de uma herança que ele tinha direito. E eis que Jeremias recebeu a palavra de Deus. Assim direis ao rei de Judá. Entre o povo, pois os caldeus que sitiavam Jerusalém saíram ao ouvirem que o rei de Faraó havia saído do Egito em direção a Jerusalém. Mas eis que o exército de Faraó voltará para o Egito. Então retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la e queimará. Ainda que derrotasseis o exército dos caldeus e ficassem dele apenas homens mortalmente feridos, cada um desses homens mortalmente feridos levantariam e destruiriam as tendas da cidade e queimaria toda ela. E retirado o exército dos caldeus de Jerusalém, quando Jeremias estava indo para Benjamim para receber o seu quinhão da herança, o que acontece? Na hora que ele estava entrando na cidade, Jerias, que era filho de Ananias, aquele sacerdote que havia mandado encarcerar Jeremias, ele viu Jeremias andando e falou assim: você está fugindo dos caldeus, né? Então, pregou e prendeu Jeremias. E quando ele prendeu, ele levou ele lá para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele o trancou no cárcere, na casa de Jônatan. E ali Jeremias ficou por muitos dias. Só que, escondido, o rei Zedequias, ao saber que Jeremias estava preso, pediu que o filho de Jônatan pediu para trazê-lo à casa em secreto, de modo que ninguém visse, para que ele perguntasse uma coisa, uma palavra. Aí, quando Jeremias chegou, ele virou e falou assim: Jeremias, há alguma palavra do Senhor para nós? E Jeremias disse: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Ouve, ó rei, que minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, que era o local onde ele estava preso, para que eu não venha morrer ali. E, humildemente, ele fez esse pedido ao rei Zedequias, que, embora a cidade fosse sofrer, ela fosse ferida pelos caldeus e depois incendiada, ele pedia que o rei Zedequias não deixasse ele preso, porque ele não queria morrer preso na cadeia. E o rei Zedequias, ele atendeu o pedido de Jeremias, só que não atendeu o pedido deixando que Jeremias ficasse solto em Jerusalém. Ele atendeu o pedido de Jeremias, mudando ele de cela. Em vez dele ficar lá no átrio, que era na casa de Jonatas, ele passou a ser guardado
no átrio que ficava na Rua do Pão. E todo dia ele passou a receber um pão por dia para se alimentar. Isso até que o pão da cidade acabasse. Aí, Zedequias, ao saber da prisão de Jeremias, pergunta em secreto se a palavra de Deus para ele. E que ele ia morrer, que ele ia ser preso junto com o povo e que o seu corpo seria preso na cidade junto com os demais que fossem feridos à espada, com peste e ficasse ali para ser queimado. Mas quando ele colocou Jeremias preso naquele lugar, a comida da cidade acabou, porque a cidade estava novamente sitiada. A cidade torna ser sitiada pelos caldeus, que é o povo que servia ao rei Nabucodonosor lá na Babilônia. Isso mostra que a cidade já estava com seus mantimentos esgotando. Isso mostra que o tempo em que o povo padeceria estava mais perto do que nunca. Mas acontece que mesmo diante dessas palavras, os reis, os príncipes e o povo não se voltou para ouvir a palavra do Senhor. Eles não demonstraram menor intenção de se arrepender de seus pecados. O povo continuou a desprezar as advertências do Senhor. E nós veremos no capítulo 38 que o fato de Jeremias estar preso acabou sendo uma bênção na vida dele. E porque algo sobrenatural estava governando para Jeremias ficar sempre afastado dos lugares mais movimentados onde o povo sofreria. E isso nós veremos na leitura do capítulo de amanhã. Eu espero que vocês possam ler sozinho esses capítulos 36 e 37, comparando com os demais, os que nós já lemos. Porque sim, eu estou repetindo, parece que o texto ele está escrito fora de ordem cronológica, mas não está. O que acontece é que o ponto de vista, o ponto de narrativa, cada hora, ele enfatiza um foco da história. Mas no final, todos os focos se voltarão para um lado só. E esse lado vai mostrar quão grande é a glória do Senhor. Eu espero que na leitura do capítulo de amanhã, nós possamos aprender mais e mais sobre as maravilhas do Senhor com o povo de Jerusalém. Amém?